Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 até o 27. Diz assim a palavra de Deus: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ão ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Aqui é o final do Sermão do Monte. Jesus, ele começa a ir sentado com todos os seus discípulos e uma grande multidão que estava com ele ali. Ele começa a ensinar muitas coisas para toda aquela multidão. E no final ele fala sobre esses dois tipos, né, de homem e dois tipos de casa. As pessoas que estavam ali, elas tinham muita consciência do que elas estavam ouvindo. Quando Jesus fala de uma casa que é construída sobre a rocha e uma casa que é construída sobre a areia, e fala de chuvas, né, das correntes, dos ventos, de tempestade. Lá naquela região da Palestina, às vezes ficava meses sem chuva, muito seco, mas de repente vinha tempestades, vinha chuvas, vinham ventos, e formavam rios, e ia levando tudo que tinha pelo caminho. Então aquelas pessoas que estavam ali, elas sabiam, né, do que Jesus estava falando, mais ou menos como acontece aqui em São Paulo, janeiro, fevereiro, né? Vem aquele calor, e no final da tarde, aquela tempestade que alaga a região do aeroporto. Não é todo ano é assim? Os irmãos aí que trabalham naquela região, misericórdia, Senhor. A gente já estava falando sobre isso esses dias, né? Ai, meu Deus, vai chegar a chuva de novo. Será que o rio Bacaribu já vai estar pronto, hein, Ney? Que a gente sofre todo ano, né, ali, né? Meu Deus, né? Aí a gente foge, né? Vai lá pela Papa João Paulo e está alagado lá também. O irmão Carlos parou de sofrer porque aposentou. Esse ano mesmo eu dei a volta, fui para lá, estava alagado, vim por aqui, tive que vir por aqui, pelo Munira, né? Quase 1h30 de trânsito. Mas quando vem aquele temporal, né, terrível, ele sai arrastando tudo, né? E aqui em São Paulo a gente vê isso, porque você vê no Datena, né, nesses outros repórteres, quando vem, se o cara não sair do carro, leva tudo, né? E muita gente morre, né? São casas que caem, né, nos barrancos aí. E os palestinos da época de Jesus, eles sabiam disso, que quando vinha a chuva, vinham os rios, eles levavam tudo. E se a casa tivesse sido feita ali onde era um rio, que não chovia a tempo, ela seria levada. Se ela não tivesse sobre um firme fundamento, se ela não tivesse feita sobre uma rocha, né, num local mais alto, ela iria ser levada pelas correntes. Eles entenderam o que Jesus falou. Mas agora somos nós, né? Será que nós estamos entendendo aqui o que é que Jesus quer falar para a gente nessa noite, né? Muitas vezes nós somos assolados por tempestades. Não a tempestade da chuva, não a tempestade do vento, mas muitas vezes nós somos assolados pelas tempestades das aflições, dos problemas, das perseguições que vêm em torno da nossa casa, né? Muitas vezes são problemas de saúde, muitas vezes são problemas de desemprego, muitas vezes são problemas com amigos nossos, muitas vezes são problemas com filhos, com casamento, né? A gente, quem não passou por problema aqui, né? Todos nós, ou passamos, ou vai passar. Às vezes são problemas maiores, às vezes são problemas menores, mas muitas vezes são problemas que parecem uma tempestade, né? Que ele bate ali na gente, que vai, e a gente fala, meu Deus, e agora, né? Eu vou sucumbir, né? E o Senhor, ele apresenta aqui esses dois tipos de homens,
um deles, né, suporta essas tempestades, essas pancadas, e se torna inabalável. O primeiro deles, né, ele fala aqui no versículo 24 aí, ó. Todo aquele, né, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o que suporta inabalável as tempestades é o homem prudente, né? É o homem prudente, ele possui algo que a tempestade não pode arrasar. A tempestade não pode arrasar a casa dele, não pode arrasar a vida dele, né? Por quê? Porque ele confia nas promessas do Senhor, amém? Se você quiser ser esse homem prudente, inabalável nas tempestades, você tem que confiar nas promessas de Deus. Aquilo que Deus falou vai se cumprir, amém, irmãos? Se Deus falou, vai acontecer. E eu tenho que me agarrar a essa promessa. Eu tenho que me agarrar a essas promessas. E qual a promessa que o Senhor falou para você? Pegue ela, confie nas promessas do Senhor. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, amém, irmãos? Então ele vai cumprir. Em Jeremias fala que Deus vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Então eu tenho que acreditar nas promessas do Senhor. Eu tenho que acreditar na palavra de Deus. Nós acreditamos muitas vezes na palavra de um homem, né? Principalmente agora no período político, né? O homem está lá mentindo, a maioria, né? E muitas vezes nós acreditamos na palavra de um homem que é falho, né? Mas nós não acreditamos na palavra de Deus. Nós não acreditamos na palavra de Jesus. É isso que Jesus está dizendo aqui no final do Sermão do Monte. Ele está dizendo, olha, o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as praticam e obedecem. Eles construirão a sua casa sobre a rocha. Virá os ventos, virá as tempestades e ele será inabalável, amém? Você quer ser esse homem inabalável? Essa pessoa, né? Homem, quando eu falo, é homem ou mulher, né? Você que quiser ser essa pessoa, quando vir os problemas, todos nós vamos passar, todos nós passamos ou vamos passar por problemas. Então confie nas promessas de Deus, confie na palavra do Senhor, confie na sua proteção, né? Deus protege, irmãos. Quando Deus fala lá que Ele é o meu pastor e nada me faltará, é verdade aquilo ali. Isso tem que vir para a minha vida. Isso tem que estar entranhado dentro do meu coração, né? Quando Ele diz que eu vou andar pelo vale da sombra da morte e não vou temer mal algum, porque Ele está comigo, é verdade, né? Quando Ele diz que as misericórdias do Senhor estão do meu lado, né? E me acompanhando onde quer que eu vou, é verdade. Quando Ele diz que 1000 cairá do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, é verdade, amém? Você confia nessa promessa, não é? Porque Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso se encontra. Eu já falei para os irmãos, né, que no dia que Douglas sofreu o acidente, eu fui com o Alexandre lá em Guaianazes pegar um berço, mas Deus estava me incomodando para passar na casa dele. E quando eu fui lá, ele ia trabalhar e eu falei, ele falou, veio fazer o que aqui? Eu falei, a gente veio pegar um berço na casa da Rosilda, mas a minha intenção era de vir aqui orar por você. Oxe, então tá bom, ora aí. Quem não quer oração, né? E eu orei sobre ele o Salmo 91, né? E quando eu oro o Salmo 91, eu oro contextualizado, né? O Douglas habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Todo-Poderoso ele descansa. 1000 cairá do seu lado, 10.000 à sua direita, ele não será atingido, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quando foi 1h30 da noite, 2 horas, a gente estava lá no da Stephanie, na formatura. Aí tocou o telefone, né? Aí eu fui atender lá no banheiro. Aí a Bruna falou, sofreu um acidente, Douglas. Eu falei, meu Deus, e agora? Não, mas ele está bem, né? E aí a gente soube que na rua da casa dele, 2 carros subindo, fazendo pega. E ele vinha a 40 km por hora. E quando ele vem subindo assim, que ele olha, já vem um na direção dele, ele tentou tirar para cima da calçada e pegou ele, né? E ele bateu a cabeça no vidro, acho que só feriu um pouco o nariz. Ele disse que
acha que colocou no lugar, né, na hora do sangue quente. E ficou uma faixa do cinto. E quando ele saiu do carro, né, que ele queria ir lá ver, né, para ir, tinha um jovem morto e o outro arrebentado. E o outro fugiu, né, do outro carro. 1000 cairá do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Essa palavra é verdadeira, amém ou não? Né? Quando você crê nas promessas de Deus, quando você confia, né? Quando Jesus está dizendo aqui, né? Todo aquele, qualquer um, não importa quem seja, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica e ora com fé e tem fé naquela palavra, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, quer dizer, o problema, né? E correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha que coisa tremenda. Quando a gente confia na palavra do Senhor. Lembra da Marli que a gente orou? Eu já falei também, né? Que o Reginaldo teve em frente da minha casa lá, quando a gente morava ali no Seróide. Desesperado, a esposa aberta, né? Coma. E ele falou, aí ele chegou lá chorando para me levar o atestado dele. E quando a gente em frente de casa lá, quando ele me entregou o atestado, entrega lá, né, chorando assim. Eu falei, vem aqui que eu vou orar por você. Ele falou, aqui no meio da rua. Eu falei, aqui no meio da rua. E nós também oramos contextualizando o Salmo 91, né? Que a Marli habitava no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Todo-Poderoso ela descansava. O Senhor, né, repreenderia da vida dela, né, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa. E eu falei para ele assim, você não pode entrar na UTI, mas você estenda as mãos de fora e ore o Salmo 91 sobre ela todo dia. E as coisas foram acontecendo, né? Daqui a pouco Deus colocou um médico diferente e ela foi melhorando, né? Hoje, normal, tá normal. O homem prudente é aquele que confia, né, e pratica a palavra do Senhor, que confia nas promessas. Se Deus está dizendo na palavra dele, é verdade, irmãos. Como eu falei, a gente confia no homem, né? Já falei para os irmãos uma vez, né, que desempregado, o irmão falou, Ivo, quer tirar uma terra lá, né, que derrubou ele tinha uma casinha, 2 cômodos na frente da casa dele, né, tirar aquela terra de lá, na segunda-feira você vai lá. Eu já estava fazendo o cálculo, né, os R$100 que ele ia me dar, né, vou comprar 1 quilo de carne, vou não sei o quê, e eu falei para ele, vai eu e o Eric lá tirar as terras lá. Quando chegou na domingo à noite, ele falou, não vai dar para você ir não. Por quê? Porque minha mulher não quer que faça poeira lá. Mas ali Deus estava me ensinando, né? Que eu confiei tanto naqueles R$100, estava desempregado, né? Com 3 filhos assim, pequeno, adolescente, né? Érico, Douglas adolescente, Daiane pequena. Eu falei, R$100 naquela época, estou feito, vou comprar já estava comprando até o carvão para fazer o churrasco, meu cara. A gente não conta, né? Assim, dá até para fazer um churrasco. Confiando na palavra do homem. Mas o que é que Deus estava pensando naquela época? Confia em mim, não vai faltar nada, amém? E não faltou nada mesmo não, irmão. Foi um período que vinha tanta coisa, era tanto carro parando na frente de casa lá, né? Que a gente até dividia com os outros. Até fiquei com um problema na coluna. Umas irmãs levaram tanta coisa lá que eu fui tirar o saco, tive que ir lá no hospital lá de Guaianazes tomar uma injeção. Tanta coisa que era. Porque a gente tem que confiar nas promessas do Senhor, amém? O homem prudente, né? A gente vai passar a tempestade, né? Vai passar por desemprego, vai passar por problemas de saúde, vai passar por tanto problema, mas se nós estivermos firmados na palavra do Senhor, seremos inabaláveis. Esses ventos, as tempestades que virão nas nossas vidas. Mas o segredo é o quê? Está firmado na rocha, na palavra, em Cristo que é a nossa rocha, amém? Confie na proteção do Senhor, confie na palavra de Deus, né? A irmã Vânia até postou no nosso grupo lá, né? 1 de Pedro lá, que fala, passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. As palavras do Senhor é eterna, nunca ela vai passar. Né? Aquilo que Deus falou vai se cumprir, está aí, ó. Se você pegar Lucas 21, Mateus 24, tudo isso que a gente está passando, pandemias, pestes, guerras, tudo que a Bíblia já falou que ia acontecer no final dos tempos, está aí.
É os caras hoje que vai pegando a Bíblia lá para confirmar, né? A Bíblia não quer provar nada para ninguém. Por quê? Porque a palavra de Deus, vocês que se virem. Né? Deus falou, acabou. E se nós estivermos firmados e confiando nessa palavra, é inabalável. Pode levantar o que for. Pode dizer, olha, não tem jeito. Você fala, a palavra de Deus diz que tem jeito. Né? Deus falou para mim, colocou essa promessa no meu coração. Tem jeito. Ah, mas não sei o que. Tem jeito. Né? Uma vez eu trabalhava no mapping e o mapping ele faliu, né? Na época. E Deus falou comigo lá em Atos 28. Falou assim, olha, o navio vai afundar, mas todos os tripulantes vão sobreviver. Nenhum vai perecer. Quer dizer o que? Isso aí, para mim, ó, vocês vão receber a indenização de vocês. E a gente recebeu, né? Na época lá. O navio afundou, porque era um navio muito grande. Né? Quem conheceu o MAP, 85 anos na época. Mas Deus estava dizendo para a gente que confiava, eu confiava tanto na palavra de Deus, que o Senhor não ia nos desamparar. Ele falou, olha, vai afundar, mas nenhum dos tripulantes vai morrer. Quer dizer, vocês vão receber os direitos de vocês. Amém, irmãos? A gente não é abalado. As pessoas estavam desesperadas lá. Né? Eu lembro que a gente estava nesse período do mapping mesmo. A gente não tinha recebido ainda nada e o aluguel estava para vencer. E Mary falou para mim, né? Eu já estava indo no mapping lá para receber. Eu falei, Deus tinha falado comigo, vai que você vai voltar com o dinheiro do aluguel. E quando eu vou sair, Mary falou, você não liga, né? As contas estão chegando. Eu voltei e falei para ela assim, tá desse tamanho? Ela falou, por quê? Eu falei, quando chegar desse tamanho, você me avisa para eu tocar fogo. Você também não liga para nada. Deus já tinha falado no meu coração que Ele ia dar uma solução. E quando eu cheguei no mapping lá, fui falar com o meu supervisor, e ele falou, Ivo, não vai sair agora. A gente ainda está correndo atrás para ver se sai o FGTS libera, tem que ir no sindicato, vai demorar. Ia demorar mais ou menos um mês, só que o aluguel estava vencendo. E eu fui no banheiro lá e eu orei, né? Eu falei, Senhor, o Senhor não falou que eu iria vir aqui hoje e ia voltar com o dinheiro do aluguel? Mas amém, o Senhor é bom. Deus é bom, eu falei, o Senhor é muito bom, né? Mas amém, né? Aí voltei lá para a sala de reunião e uma colega de trabalho estava ouvindo eu conversar com o supervisor. E ela falou, Ivo, eu ouvi você conversando aí com o supervisor. E o nosso fundo de garantia não vai sair agora, né? Aí eu falei, não. E eu vi também você dizer que estava sem dinheiro para pagar o aluguel. Eu falei, é verdade. Ela falou assim, eu tenho uma reserva, vamos comigo no Bradesco lá, quanto é que você precisa? Eu falei, o aluguel era 250 na época. Ela falou, eu vou te dar 500, o dobro. Eu falei, mas e daí? Ela falou, não, quando sair o nosso fundo de garantia, você deposita na minha conta. Não era crente, né? Era uma menina que eu trabalhei com ela, não pagava um cafezinho para ninguém. Mas ela foi tocada pelo Espírito do Senhor. E Deus usou ela para cumprir a promessa dele. Né? Aquilo que ele prometeu, ele ia cumprir. Ele não falou no meu coração que queria levantar alguém. Então, mesmo você passando pelas tempestades, pelas lutas, você será inabalável. Amém, irmãos? Creia na palavra do Senhor. Confie na palavra do Senhor. A gente confia na palavra de um homem, né? A gente confia na palavra de um médico. Tem que confiar sim, mas a palavra de Deus é maior, amém? Deus é que dá a última palavra. É Ele que dá a última palavra. Confia na palavra do Senhor. Né? Eu falo sempre, né? A gente às vezes no evangelismo eu dizia, a pessoa confia no livro de história. Quem te garante que o Brasil foi descoberto em 1500, 22 de abril de 1500? Mas você não confia nisso que está no livro de história? Um livro que foi escrito há, sei lá, 100 anos mais ou menos. Livro de história do Brasil, 100, 150 anos. Mas nós não confiamos num livro que tem 3.500 anos. Que já foi destruído por quase todos os impérios. Né? Em 1947 foi descobertos os rolos do Mar Morto que confirmam a Bíblia dos tempos atuais. Passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. Né? Essa palavra aqui, ela é a palavra do Senhor, amém, irmãos? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas já falou a Gabi numa das aulas, que obedece e crê nela quem quer, e é verdade.
Você pode crer nela ou não, você pode obedecer ou não. E é verdade, né? Quem crê, né? Quem crê que vai desfrutar das promessas do Senhor. Quem crê não será abalado. Amém, irmãos? Deus, ele cumpre as suas promessas. Confie na palavra do Senhor. Confie na esperança do céu através do Senhor Jesus. Se ele falou, vai se cumprir, irmãos. Vai se cumprir. Céu e inferno é uma realidade. Vida eterna é uma realidade. Vida eterna é uma realidade. Seria um absurdo a gente só viver 70, 80 anos aqui nessa terra. A gente ficar esperançoso só por isso. O plano de Deus é um plano de eternidade para a humanidade. Amém? Para aqueles que acreditam, né? A gente vai viver. A Bíblia fala aquilo que os olhos não viu, aquilo que não entrou na nossa mente, aquilo que não penetrou nossos corações, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São coisas tremendas que Deus tem. Nós não imaginamos o que Deus tem. O maior prazer aqui nessa terra não se compara com aquilo que Deus tem para aquele que ama Ele. Mas nós temos que confiar na palavra de Deus, naquilo que Ele está dizendo, né? O homem prudente, ele é inabalável porque ele confia na palavra de Deus. E ele pratica tudo o que ouve da palavra de Deus. Amém, irmãos? Coloque em prática. Ele não só ouça e pratique a palavra de Deus. Ouça e pratique a palavra de Jesus. Obedeça a palavra de Jesus, né? E eu garanto para você que você será inabalável. E o outro homem, né, que Jesus fala aqui no versículo 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Quem trabalha com construção sabe disso, né, irmã Nádia? Os pedreiros que vai lá, né, o irmão Juarez não está aqui. O cara não vai construir uma casa e vai colocar no alicerce areia, né? Ele vai colocar a brita, vai colocar ferro, né? Ele vai colocar toda a estrutura, porque é nela que ele vai edificar a casa. Ele não vai pegar o material como aqueles edifícios lá do Rio de Janeiro, né? Que quando caiu aqueles edifícios, tinha areia da praia, misturada lá, tinha papelão, papel de cimento junto. Não era a areia que era para ser usada, a areia boa, né? Para ser usada na construção. Não era o cimento adequado, ele usou material de terceira qualidade. E aí a casa caiu, né? O edifício caiu. Então a mesma coisa é na nossa vida, irmãos. O alicerce, Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, né? O nosso alicerce é Cristo. Se a nossa base for Jesus, aí depois você prepara o material que você vai construir. O material também tem que ser bom, amém? O material tem que ser bom. Paulo fala lá, você está construindo a sua casa com palha, né, com feno, com madeira ou com pedras preciosas, né, com diamantes, porque o fogo vai vir e vai colocar a prova. Quem vai ficar? A palha, a madeira e o feno vai ficar queimado. Agora, quem esse material bom vai ficar? É aquilo que você ouve e pratica a palavra de Deus. Só vai ficar coisa boa. Nós vamos ser provados, irmãos, né? De vez em quando nós somos provados, amém? Mas se nós estivermos como homem prudente, né? Ouvindo a palavra de Deus, confiando a palavra de Deus, colocando em prática, com certeza nós vamos passar pela prova. Agora, se nós agirmos como homem sensato, como homem tolo, que ouve a palavra de Deus, mas não obedece, não a pratica, quando vir as lutas, a dificuldade, a casa vai cair, amém? Vai cair. Ah, mas tem muito cara aí que, rico, né, político, que não ouve a palavra de Deus, e o cara só prospera, a casa dele pode não cair agora, mas quando Jesus voltar vai cair. Ele vai ser lançado num lago de fogo e enxofre, tudo aquilo que ele conseguiu não vale nada. E se ele morrer hoje? Eu lembro quando eu trabalhava no Beneficência, na época que morreu o Antônio Emílio de Moraes, o cara tinha um império, né? Tudo aquilo que ele tinha, quem assumiu foi o filho dele. Né? Quantos a gente tem visto aí que podre de rico, né? Deixa tudo, né? Só que o homem fechou os olhos aqui, ele vai abrir diante de Deus, e aí vem a eternidade. Os 80, 90 anos dele aqui já era, agora vem a eternidade, e essa eternidade com Jesus, ele vai enxugar o quê? Todas as nossas lágrimas, não vai haver mais dor. Agora a eternidade no inferno, tormento eterno.
Imagina isso. Acho que a mente da gente não consegue imaginar, né? Quando a gente está com a unha encravada, né? Um tormento. Dói, né? Tudo que a gente bate, você vai andando, a topada sai nela, né? Pim! Caramba, só bate na minha unha encravada, né? O cara está com dor de dente, né? Não um tormento, né? Dor de cabeça. Imagina isso multiplicado 100 vezes eternamente. E a pessoa vai desejar morrer, não vai morrer mais que já morreu. E é uma tormenta da alma. Jesus fala nisso, né? Quando o bicho não morre, o fogo não se apaga. E eu tenho uma tese que eu defendo sobre esse fogo não se apaga, que não é o fogo físico, esse fogo. É a alma queimando eternamente. E ela sabendo que ela poderia estar no céu. E ela rejeitou Jesus. Ela ouviu a palavra e ela não praticou essa palavra, não obedeceu essa palavra. E ela sabe que muitas pessoas estão no céu e ela hoje está no inferno por causa dela mesma. E isso vai queimar eternamente. A alma vai estar no tormento eternamente. Né? E é isso que Satanás quer, né? Levar o máximo de pessoas para o inferno. A casa sobre a areia, ela vai cair. Né? Não importa. Vai demorar? Pode demorar. Mas a tempestade quando vir, e a tempestade vem tanto para nós pobres quanto para o rico. Né? A tempestade vem para... A gente acha que o rico não tem problema, né? Vai viver a vida desses caras aí. Né? Eles podem não ter problema de dinheiro, mas eles têm problemas dentro da família. Né? Muitas vezes é droga, muitas vezes é divórcio. Tudo que a gente tem como pobre, os caras têm dobrado. Né? Às vezes passa na televisão rindo, mas vai acompanhar a vida desse pessoal aí. A casa vai cair uma hora ou outra. E se não cair nessa vida, na vinda de Cristo, se ele morrer hoje, ele vai ter que... A casa dele caiu. Ele vai estar diante do Senhor. Né? Eclesiastes fala que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Todos os homens vão estar diante de Deus. E quando nós chegarmos diante de Deus, ele vai dizer, né? Por que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? Eu lembro do Newton, né? Eu fiz essa pergunta para o Newton uma vez lá em casa, amigo dos meninos, Newton lá. Uma vez ele lá em casa, eu falei, ô Newton, se você morrer hoje, você chegar diante de Deus, e Deus perguntar para você, por que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? Ele falou, eu sou um cara legal. Né? Matei ninguém, nunca roubei. Aí eu falei para ele assim, né? Aí Deus vai dizer para você assim, Miguel, traz o DVD da vida do Newton. Ele falou, ixi, aí a casa caiu. Né? Até então era ele falando, eu sou um cara legal, não sei o quê. Mas a vida da gente está toda gravada no DVD de Deus. E um dia nós vamos estar diante dele e fala que a nossa vida diante de Deus vai estar como nu, né? Como aberto, um livro aberto. E aí a gente não tem como enganar Deus. Né? Amém ou não? A gente engana o homem, a gente engana qualquer um, mas a Deus não, porque fala que nós seremos julgados até pelas nossas palavras frívolas. Né? Até besteira que a gente fala, está tudo gravado. E quando Deus fala Miguel, aí a gente falou, ixi, e agora? Mas a gente pode tomar uma atitude em vida, amém, irmãos? A gente pode tomar uma atitude em vida de ser como esse homem prudente, que ouve a palavra de Deus, que pratica, obedece, que crê nas promessas do Senhor. Não como um homem insensato, tolo, e a casa sobre a areia, ela vai cair. A casa sobre a areia é tudo aquilo que não está em Deus, tudo aquilo que não está na palavra de Deus. Na tempestade, o pecado ele vem à tona. Quando a casa cai, não aparece tudo que está dentro? A gente vê aí nas enchentes, né? Aí vai os móveis, vai tudo, aparece tudo. Quando a casa cai, não tem como esconder, né? Vira uma bagunça só. Então, na tempestade, o pecado vem à tona. Ouve, mas não pratica. Não obedece à palavra de Deus. Eu tenho que ouvir e praticar. Tiago, né? Não seja só ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. O cristão progressista, nas suas doutrinas, eles são tolerantes. Mas não pratica nessa tolerância. Quando diz respeito aos cristãos conservadores. Se você conversar com um cristão progressista e eles identificar que você é conservador, você é a favor da família, do casamento entre homem e mulher, você é contra as drogas, você é contra a ideologia de gênero, e se ele é um cristão, né, entre aspas, progressista, ele não é tolerante com você.
né? Mas está dentro dos princípios dele, a tolerância. Né? Quando você fala, você é intolerante, mas ele é intolerante com o conservador. Eles também pregam a inclusão, exceto daqueles que divergem da interpretação da Bíblia deles em relação à sexualidade. Né? Casamento homossexual, ideologia de gênero e outras coisas mais. Então, ouve a palavra, mas não pratica. Né? É essa corrente de pensamento que está aí. Você quer ser um homem prudente, sábio, inabalável na tempestade? Ouça e pratique, obedeça a palavra de Deus. A tempestade vai vir para o prudente e para o insensato. A tempestade vem para todos nós. Tem época que a gente está na bonança, né? Só na garoinha, né? Só a garoa. Mas tem época que a bicha vem e bate legal, né? E se você não estiver firme na rocha que é Jesus Cristo, se você não estiver firme na palavra de Deus, se você não tiver, né? E o texto aí ele fala assim, todo aquele, o versículo 24, qualquer um, irmãos, qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós que vai ouvir essa mensagem, todo aquele que ouve, considera, entende, acredita, crê e obedece às minhas palavras, que agora te ensinei. Se você pegar do capítulo 5 até o capítulo 7 aqui do Sermão do Monte, em vários textos, 5:28, ele fala lá que para não adulterar, né? Todo aquele que atentar para cobiçar uma mulher em seu coração já adulterou com ela. Jesus está dizendo tudo isso, ó. Todo aquele que ouve, considere e entende essas palavras daqui para trás, ele falou essas palavras no Sermão do Monte. Não adulterarás, né? 5:33, cumpra o seu juramento, né? Ele falou no Sermão do Monte aqui, 5:33, a palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não. Né? Se você prometeu lá no altar, homem ou mulher, né? Jurou, né? Jurou para o marido e para a mulher que seria nunca ia abandonar aquela mulher ou aquele homem até a morte que separe. Mas você está vendo como é hoje aí? As pessoas se separam por incompatibilidade de gêneros. Deus vai julgar isso aí, irmãos. Deus vai julgar. Né? No juízo final ele vai dizer, opa, vem aqui, meu filho. Né? Olha aqui, você ouviu lá no altar, né? Por um pastor, por um padre, né? Que você não cumpriu o seu juramento. Ah, mas não sei o que, mas não sei o que. Não tem mais, está no DVD. Por isso que Jesus está dizendo, todo aquele que ouve, considera, entende, acredita, crê e obedece às minhas palavras, que agora te ensinei. Jesus falou todas essas palavras no Sermão do Monte. E agora Jesus está dizendo para ele, para todos aqueles que estão ali, né? Não julgue, né? No 7:1, tire primeiro a trave dos seus olhos. 7:5 aqui, que ele está dizendo que as pessoas julgam, mas cometem os mesmos erros, mas não tiram a trave dos seus olhos. 5:13, né? Seja sal e luz. Nós temos sido, irmão. Nós ouvimos tantas essas palavras aqui, né? Não ajuntar tesouro no céu, a gente vive só para ganhar dinheiro muitas vezes, né? Eu vi essa semana, ontem, uma menina do serviço lá falou para mim assim, eu perguntei, você trabalha em duas? A maioria do pessoal da minha área, né? A maioria trabalha em duas. Ela falou, seu Ivo, eu conheci uma pessoa agora há pouco, que trabalhou comigo, que trabalhava em 4 e ele morreu. Eu falei, como é que o cara conseguia? Mas eu falei para ela, eu já trabalhava em 3. E ele levava a mulher e a filhinha dele e um velocípede para dentro de uma agência bancária no final de semana. Imagina se alguém invade ali, assalta, mata todo mundo. E ele tomava conta de uma mansão. E o dono da mansão viajava, ele levava a família inteira para a mansão tomar banho de piscina e tudo. Se o dono chega, o cara trabalhava em 3. Esse que ela me falou, eu nunca tinha visto. O cara trabalhava em 4. E ele morreu. Quando Jesus fala assim, não ajuntei tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Ele está dizendo que a gente tem que trabalhar, tem que batalhar mesmo. Se você puder ser rico, seja. Mas isso não é a melhor coisa. Você não pode deixar de fazer as outras coisas. Não pode deixar de... Porque o cara trabalhando em 4, ele não tem família. Eu falei para uns anos atrás, que ele foi trabalhar em 2, eu falei assim, a maioria dos caras que trabalham em 2, ele acaba se separando. Não, que nada, é só para comprar isso, aquilo, outro. Não deu 2 anos, ele separou. Ainda casou com uma menina que era companheira de trabalho dele. Não é como que é o negócio. Né? Então, não, quando Jesus está dizendo para que
a todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica são os prudentes, porque ele falou tudo isso que eu estou falando para os irmãos aqui, está aqui, ó, lá atrás, ele está falando para aquelas pessoas que estão sentadas ali. Olha, não ajuntei tesouros no céu, na terra, mas ajuntei tesouros no céu, né? Não coloca toda a sua força só para ganhar dinheiro. Você tem que ter sua família, você tem que buscar a Deus, né? Mas não, só dinheiro. Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, amém? Mas a gente faz o quê? Busca primeiro o quê? As nossas coisas, né? O meu reino, a minha justiça, né, Senhor? Depois acrescenta tudo aí na minha vida, está de bom tamanho, né? Não, busque em primeiro lugar. Faz isso para você ver. Eu desafio qualquer um aqui. Primeiro buscar a Deus para você ver se todas as coisas não são acrescentadas, né? Os irmãos conhecem esse texto aqui, está um pouquinho para trás aqui, Mateus 6. Ele fala, olha, as aves do céu não semeiam, não regam, e o Pai as alimenta. Eu já falei para os irmãos lá no auge da pandemia, né, 2020. Eu estava no banco, e aquela agonia, aquela opressão, aquela agonia, e Deus me levou para a janela assim, eu abria. Quando eu abri, sabe quem estava lá? Um pardal, dando risada ainda. O pardalzinho vinha, pegava um capinzinho e levava para a árvore que tinha lá atrás. Aí voltava de novo. E aí eu falei, uma pandemia, Senhor, está todo mundo morrendo. Aí ele falou, olha para o pardal aí. Olha a cara de preocupado dele aí, né? Eu cuido, se eu cuido desse pardal, eu não vou cuidar de você. Eu falei, amém. Né? Se eu cuido desse pardal, eu não vou cuidar da sua vida. Você está com medo de quê aí? Né? Confie em mim. Confie em mim, confie na minha palavra, confie na minha promessa. O que é que você me pediu no início da pandemia? Né? Qual foi a palavra que Deus deu para a gente no início da pandemia? Né? Lá em Êxodo, né? Que o anjo da morte ia passar por cima, mas ele não ia entrar na casa de nenhum nosso aqui, amém? E não pegou, alguns pegou, mas né, o anjo da morte passou por cima, amém, irmãos? Se ele cuida de um pardalzinho, né? Não estava nem aí com a pandemia, estava pegando o capinzinho dele, ia lá e voltava. Né? Na pandemia a gente não ficamos desempregados. Acho que só o irmão Carlos, mas aí Deus abriu a porta para a irmã Selma. Né? A maioria aqui estava trabalhando na pandemia. Né? Amém ou não, irmão? Acho que todos nós aqui. Né? Trabalhamos lá, Deus cuidou da gente. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus, para você ver se as outras coisas não serão acrescentadas, né? Persevere na oração, Mateus 7 aqui. Entre pela porta estreita. Porta estreita. O que é porta estreita? É a gente obedecer a palavra de Deus. As pessoas oferecem coisas fáceis para a gente. Ó, pega aqui, ó, tal. Não, é aqui. O caminho é esse, é estreito. Mas você é trouxa. Amém. Sou trouxa de Jesus. Né? Ele vai me abençoar. Amém? Então, entre pela porta estreita. A coisa vem muito fácil. Vai fácil. Senão os ladrões não roubavam toda semana, né? Por quê? Um dinheiro amaldiçoado, amém? Trabalhei com um rapaz, um carioca, que o cara arrebentava. Todo mês era campeão de vendas, vendia. Ganhava, se eu ganhasse, meu salário na época era uns R$700, o dele era 3 mil, 4 mil reais. Na época, né? Era muito, né? Quase 5 vezes o meu. E uma vez eu estava na minha mesa lá, e quando eu levantei a cabeça, ele estava conversando com o supervisor, assim, ele falou assim, era Rafael, o supervisor, Rafael, olha o Ivo ali. Ele esse mês ganhou, sei lá, o salário de R$500. E ele está ali, ó, feliz da vida, tá nem aí. Eu ganhei quase 5 mil reais, não estou conseguindo pagar minhas contas. Aí eu levantei a cabeça e falei assim, carioca, é que eu não dependo dos homens, não dependo do meu salário, eu dependo de Deus. Aí ele falou, tu é do bem, Ivo, tu é do bem. Eu falei, graças a Deus, sou de Jesus. Você pode ser também. E depois a gente descobriu que ele dava golpes. Ele dava golpes, por isso que o dinheiro dele era amaldiçoado. Amaldiçoado, o meu era pouquinho, mas era abençoado. Uma vez o Douglas falou lá, a gente morava lá no Cocaia. E a gente assistindo um programa de milagres, né, desses programas de milagres aí ele falou assim, o maior milagre a gente vive dentro de casa. Meu pai ganha o que ele ganha, sustenta todo mundo, os meninos ainda eram, acho que o Eric estava desempregado logo quando a gente foi para lá, né, o Douglas ali com 17, 18 anos, ele falou, o maior milagre a gente vive dentro de casa, meu pai ganha pouco, só ele trabalhando, paga aluguel e sustenta todo mundo.
Ele falou, então a gente vive um maior milagre aqui dentro de casa. Por quê? Porque a gente confia na palavra de Deus. E a gente pratica a palavra de Deus. E a gente vive, né, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Por isso que eu desafio qualquer um. Vem as tempestades, irmãos, a gente tem problema, mas a gente é inabalável, porque a gente está firmado na rocha que é Jesus Cristo. Então obedecemos essa palavra. Você quer ser um homem prudente, inabalável? Não importa qual tenha sido a sua conduta até hoje, né? Não importa, eu sou um homem imprudente, eu faço isso, não importa, até hoje. O que importa é o que você tem agir a partir de hoje, né? O homem prudente agora, a partir de agora, né? É só se arrepender, Senhor. É uma palavra tão pequena, né? Se arrepender dos seus pecados, se arrepender do que você fez até agora. E comece hoje a edificar a sua casa sobre a rocha, amém? Não importa, Senhor, eu construí a minha vida é construída numa areia malvadiça, eu afundo, não importa. O que importa é a partir de hoje, eu vou pegar o alicerce que é Jesus Cristo. Eu vou pegar a palavra de Deus que é a coisa inabalável. Mas a partir de hoje, eu vou começar a edificar a minha casa, que é a minha vida, né? A minha vida, a minha casa, a minha família, sobre a rocha que é Jesus. Que a partir de hoje, então diga para o Senhor isso, né? Outra coisa que a irmã Vânia mandou no grupo lá, que eu achei muito interessante, né? Uma frase lá dizendo assim, que Adão foi derrotado no Jardim do Éden, ele tinha tudo. Ele cometeu o pecado lá no Jardim do Éden. E Jesus venceu no deserto. Não é o local, né? Mas é o meu coração, né? É as minhas decisões. Eu posso vencer no deserto, né? Não importa onde, importa, como o irmão Joaquim dizia, né? Com Jesus no barco, o barco não afunda, amém? Não afunda, irmãos. Então a partir de hoje, tome essa decisão, né? Diga ao Senhor, vou viver de acordo com a tua palavra, Senhor, a partir de hoje, e seja um homem sensato e inabalável quando vir as tempestades, amém? O Senhor Jesus, ele está pronto, né? Ele é a rocha, né? Ele está de braços abertos, esperando só um sim de você, amém?